MyNova Summit 2019, realização Federação Acespro e Acespro Paraná, patrocínio Master Sebrae, patrocínio Platinum CGI, patrocinadores Gold, OBR Global, Instituto Cidades Inteligentes, Tramontina e Vieira, Copel Telecom e Governo do Estado do Paraná. Patrocinadores Silver, Reut Consultoria e Contabilidade, Fomento Paraná e BRDE. Patrocinadores Bronze, Localweb Corp, Cluster2Go e Dental Uni Planos Odontológicos. Apoio... E agora, então, vamos dar continuidade à nossa programação, a 8ª edição do MyNova Summit, com o primeiro painel internacional da conferência. E, para isso, o tema do painel será: como o atual desenvolvimento empresarial e as novas tecnologias afetam as organizações e criam novos desafios. E eu gostaria de convidar ao palco Robert Jensen, vice-presidente de Relações Internacionais da Federação Acespro e CEO da OBR Global. E também convido para subir ao palco Elizabeth Benning, CEO da Growth Wheel, Michael Heman, CEO e founder do Agile Leadership Institute. E convido também para que se una aos outros painelistas Maria Fernanda Teixeira, CEO da Intergrow. Uma salva de palmas a todos. Com a palavra, Robert Jensen. My dear panelists, thank you very much for being here. I'm going to excuse myself for 1 minute because I need to make a thank you note for a few people that helped us build this conference. So I'm going to say this in Portuguese, okay? Eu quero fazer aqui um agradecimento especial para todos os colaboradores, conforme o Ítalo, presidente da federação, falou, todo mundo que atua por propósito, por acreditar. Então, eu quero agradecer imensamente, primeiro, ao time operacional da Acespro Paraná, que ajudou a botar esse evento de pé. Por favor, uma salva de palmas. E eu quero reconhecer toda a ajuda que nós recebemos, de orientação, deliberação, discussão, debate com os conselheiros. Nós tivemos um conselho consultivo recorde de 35 componentes, empresários executivos daqui do Paraná e alguns de fora, que nos ajudaram a orientar isso que vocês estão começando a experimentar. Então, por favor, também uma salva de palmas para o Conselho Consultivo do MyNova Summit 2019. So now, back to our board. Since we already had you, Michael, I'm going to go and show to everyone that I've learned my lesson with my mother. I'm going to start with the women. Okay? All right. And I'm going to start with Maria Fernanda. And so the purpose here at this panel is to segue from the topics that Michael Hammond and Luis Claudio Pazzanello brought to you, and so we can go more into detail, more into cases, more into what's actually happening in the front line, in the corporate world. So our objective for your investment in time and spending this time with us these next 2 days is for you to walk away with elements that can help you in your own challenges in whatever you're doing. Because one thing we already know, it all depends on us, no one else. So I'm going to ask Maria Fernanda. She's going to bring, she is a board member in several different startups and large corporations, so she sees the entire spectrum. And she's going to share with us some of the thoughts and things that she has lived through this business agile world that we're in. Maria Fernanda. Thank you. I'm going to shift to Portuguese. I think it's going to be easier for me. Gente, bom dia. Bom dia. Para mim é uma honra enorme estar aqui no Paraná, Curitiba. Meus profundos agradecimentos e parabéns para o Robert, que fez todo o conteúdo aqui, para a Acespro, por esse evento tão maravilhoso e importante. Rapidinho, para quem não me conhece, eu sempre fui uma pessoa de tecnologia da informação, desde o meu emprego primeiro, que comecei a trabalhar muito jovem. Trabalhei sempre para empresas multinacionais, globais,
E, desde uma técnicazinha, né, quando a gente começa, eu cheguei a ser presidente de algumas empresas multinacionais na área de tecnologia da informação. Então, tecnologia da informação e inovação, para mim, tem sido a minha vida. E eu achava, na época, que depois que eu estivesse na área, fizesse uma universidade, uma pós-graduação, que estava bem, né? Que eu nunca mais na vida ia ter que estudar. Lê do engano, né? Continuo estudando até hoje, visitando Israel, que foi comentado aqui, China, Vale do Silício, porque, de verdade, depois de tudo que a gente viu aí, que o Michael apresentou e o Luiz, o mundo está muito rápido, né? A transformação está muito rápida e a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Então, o que eu vou dizer para vocês também, eu continuo ativa. Eu, hoje, além de ser presidente e CEO de uma empresa, eu participo como conselheira em 2 fintechs, já bastante evoluídas. Participo como conselheira, e, numa delas, presidente de um conselho de uma empresa tradicional, eu diria, e, de uma outra, participo de um comitê de auditoria, que também é uma holding enorme de família, de uma família muito grande, que tem uma empresa muito grande. Então, o que eu queria passar para vocês é, primeiro, eu acho que a maioria de vocês, depois dessa apresentação maravilhosa e esse conteúdo que nós recebemos, do Michael e do Luiz, ficaram ansiosos, né? Quem aqui ficou ansioso, levanta a mão. Quem aqui falou, puxa, e agora? O que eu faço com tudo isso, né? Como é que eu me transformo? Como é que eu vou fazer o meu win? Tão bem explicado aqui pelo Michael. Realmente é algo para a gente sair daqui com um planozinho, né? E o que eu falei para vocês, que a gente não pode nunca parar de estudar, é isso aí, gente. O mundo hoje se transforma muito rápido. Eu queria começar falando para vocês que eu quero dar uma dica para vocês. Quem conhece o escritor que se chama Harari? Poucos. Não sei se vocês leram os 3 livros dele, né? O primeiro livro é o Homo Deus, o segundo livro, quer dizer, primeiro foi o Homo Sapiens, que conta toda a história da evolução humana, depois o Homo Deus, e, por último, agora ele lançou um que chama 21 Dicas para o século XXI. Então, para quem ficou ansioso, eu sugiro, pelo menos, a leitura do último livro dele, porque ele toca exatamente em todos esses pontos. E ele toca muito no ponto de quais são os objetivos do ser humano, né? Se eu perguntar para cada um de vocês quais são os nossos objetivos, entendendo esse mundo todo que a gente viu até agora, que é um mundo ágil, onde as empresas têm que ser ágeis, têm que se transformar o tempo todo. E ele tem muito desses questionamentos. E eu queria tocar num ponto para vocês, que é o seguinte: o que o ser humano procura? Eu poderia resumir em 3 palavras. Segurança, certo? Quem de nós não procura por segurança o tempo inteiro? O outro ponto é saúde. A gente está o tempo todo preocupado com saúde e, graças a essas novas tecnologias, a gente cada dia vai viver mais, né? A gente hoje já tem uma expectativa de vida aí de pelo menos uns 150 anos para quem estiver nascendo hoje. Eu quero viver 120. Então, com certeza, ainda vou viver muito tempo. Mas tem uma outra palavrinha que eu acho que é tão importante quanto, que é o quê, gente? Alguém pode me dizer? O que o ser humano procura, além de segurança e saúde? Felicidade, gente. Esse é o nosso objetivo, né? Nós estamos aqui nesse planeta, e o que a gente procura o tempo todo é felicidade. Então, agora eu vou explicar para vocês como é que essas empresas que hoje eu participo, desde uma fintech até uma empresa tradicional, o que essas empresas estão vivendo. Primeiro, eles têm muita dificuldade, sim, a maioria delas, com exceção das fintechs. Como é que eu me adapto a esse mundo novo? Como é que eu me adapto a essa transformação? Como é que eu me transformo numa companhia ágil? E aí tem uma boa notícia e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que todos estão pensando. Alguns estão sendo mais rápidos e outros ainda não estão fazendo nada. Então, tem muita oportunidade para vocês aqui, certo? De irem para essas empresas e ajudarem
implementar essa agilidade. A outra notícia que não é tão boa é o seguinte: não esperem mais das empresas que eles treinem vocês para esse mundo novo. Então, mais e mais o que a gente vê é que as empresas não esperam, elas não têm tempo para treinar pessoas como no passado a gente via. Então, tudo isso que a gente viu, a gente tem que conseguir isso sozinhos. Quando eu digo sozinhos, não necessariamente, porque tem uma porção de pessoas capacitadas que podem nos ajudar a fazer essa transformação do nosso WIN, né, do nosso sistema operacional. Mas não esperem que as empresas venham transformar vocês, porque não há tempo. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é: se preparem, estudem, leiam, criem, participem de associações, né? Participem de grupos de estudo, porque, para que a gente realmente acompanhe esse novo mundo, a gente precisa se preparar sozinhos. Claro que sempre vai ter uma empresa que vai ajudar, que vai dar algum tipo de curso, mas menos, menos e menos. Então, já existem pesquisas bem recentes, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que as empresas hoje, elas mesmas fazem o turnover. O que elas fazem é: eu tenho que procurar gente que está preparada, eu não tenho mais tempo. Se eu quiser sobreviver e participar desse mundo digital e novo, eu preciso de gente preparada. Então, existe muita troca, sim, começando no topo. A quantidade de anos que hoje um CEO se mantém na posição, no passado talvez fosse 10 anos, na média, hoje não passa de 3. Então, hoje, os próprios CEOs são trocados assim com muita frequência, porque ou ele está preparado e se prepara sozinho, ou a empresa acaba o trocando por pessoas que estejam, de verdade, atualizadas e participando desse mundo novo. Então, o que eu falei, fintech, sim, são as empresas com jovens. Então, essas novas gerações, elas já vêm com muito disso no DNA, no sistema operacional, não precisam de grande treinamento, mas pessoas como eu e como gerações até um pouco mais novas que a minha, de verdade, vão ter que fazer um speed-up aí para poder participar desse mundo digital, da inteligência artificial e tudo mais. Então, voltando um pouco para o que eu falei para vocês, o que o ser humano procura. O que eu vejo nas empresas, tanto nos conselhos que eu participo, que são esses grandes desafios, é o seguinte: sim, existe a preocupação da como é que eu vou sobreviver, como é que essas empresas vão sobreviver, mas ninguém está discutindo muito o lado humano, e isso me entristece um pouco. Então, tudo bem, mas como é que a gente tem pessoas fazendo tudo isso e que elas sejam de verdade felizes, que elas realizem aquilo que o ser humano está aqui para ser, né? Serem felizes. Eu tenho, pessoalmente, chamado muita atenção, pelo menos onde eu posso interferir em algumas empresas, de que foi falado aqui pelo Luiz, no final da fala dele, de propósito. E propósito, sim, traz felicidade para as pessoas. Então, não é só o dinheiro, não é, puxa, eu preciso ganhar muito dinheiro, mas será que eu preciso acumular tantas coisas, né? Então, assim, o que eu passo para vocês também é: se preparem, sim, mas não deixem de viver e serem felizes. E isso significa o seguinte: vão, sim, atrás dos seus propósitos. Essas novas gerações já vêm com isso. Então, hoje, as grandes corporações, o grande dilema delas, além de estarem atualizadas, é o seguinte: trazer talentos para a empresa. Como é que eu trago essas novas gerações para essas empresas de hoje? Por isso que vocês veem grandes corporações, e eu posso mencionar, porque eu conheço bem, inclusive, CEOs dessas empresas, como General Electric, Accenture, IBM e várias outras, que estão se transformando não só para acompanhar esse mundo digital e novo e serem ágeis, mas que, se elas não se diluírem e tornarem-se pequenas empresas, dependendo do tipo de negócio, os jovens não querem mais trabalhar para essas grandes empresas.
Então, hoje existe uma grande deficiência de atração. Por quê? Porque essas novas gerações estão à procura de propósito e já vêm com esse DNA de ágeis. Então, essa seria assim, minha contribuição aqui, hoje, por tudo que eu ouvi, que foi maravilhoso aqui do Michael, do Luiz, e parabéns, Robert, pelo grande conteúdo que você criou. Mas eu queria deixar esse pensamento para vocês, né? Estamos aqui para sermos felizes e para atingir nossos propósitos. E aí o grande desafio de vocês, que estão em empresas, ou sendo como empreendedores ou não, esse é o grande desafio. E, para finalizar, eu preciso dizer que eu tenho um amor profundo pelo Paraná, porque há mais de 13 anos eu ajudei e continuo apoiando um grupo de grandes executivas. Levanta quem está aqui, que faz parte do MEX. Algumas mulheres. Quem ainda não participa, eu convido. É um grupo fantástico e que tem como o grande objetivo juntar empresárias executivas para que a gente traga mais mulheres para o topo das organizações. E depois, há 2 anos atrás, eu criei um outro grupo aqui no Paraná que se chama Mulheres do Brasil. Quem conhece Mulheres do Brasil? As mesmas. Que eu também convido todas as mulheres que estiverem aqui entrar, procurarem, porque, de verdade, traz um grande valor para a nossa sociedade, esses grupos de mulheres, que amanhã convido todos vocês, que eu vou ter uma fala aqui, onde eu vou trazer a importância da diversidade no mundo de tecnologia. Obrigada, gente. Obrigada, Robert. É cada vez mais difícil a gente dar sequência a essas falas, né? Porque elas são tão profundas e tão diretas em cima do que a gente realmente precisa focar. Mas eu quero passar a palavra agora para Elizabeth Benning, e eu vou transformar para o inglês. So, Elizabeth, understanding that you have 20 years of experience in dealing with entrepreneurs trying to build their businesses and trying to face adversity and trying to face now this new transformation that, accelerates every second. I'd like you to share with us some of the things that you've seen these people live and endure to be successful and happy, as Maria Fernanda mentioned. Absolutely. Bom dia. Eu falo pouco do português e não muito bem. So I will do the rest of this in English. So yes, I've had 20 years of experience of coaching businesses in the United States. I started as a child. No, don't give the age away. So I think one of the things I've noticed in agile and development in small businesses, well, small businesses have to be agile. And small businesses in the United States is under 500 employees. So that's a lot of businesses. That's most of the banks, most of the businesses in the United States, and I'm sure in Brazil as well, as I've looked at some of the research that Sebrae has put together. And I'm noticing there is a shift and a change in the old way, which was business plans. You wrote this long business plan with lots of details about the market and scalability and path to growth and where it was going to be in 5 years. And then the business got the loan, they got the investment, and they never looked at that plan again. That was it. So it was a static document. It was, quite frankly, for most of my clients, a waste of time. Instead of actually working on customer development, talking to those customers, developing the products and the markets, looking for that blue ocean strategy, they were writing this book. And it was a waste of time. And then it was, a fantasy, because I'd say, did you meet those goals that you set? Did you hit those milestones? Well, first of all, they didn't know because they forgot about it. They didn't look at it again. And then usually they were making things up. It was fantasy land. It was what they hoped would happen, but you can't predict out that far. And so what we're seeing is that, most entrepreneurs now, your Facebooks, your Googles, all of these very fast-growing businesses, they just start with what they have and they make the most of it. They don't worry about trying to get everything ready.
You don't have to worry about the competition, because by the time you get to the competition, it will have changed anyway. It won't be the same as what you think it will be. You cannot predict the future. The idea that the future is something that is static and something that is predictable, it's kind of a dangerous way to think about it. And I think businesses are starting to realize that and see that they need to be more flexible and agile, and just looking at and nimble, and saying, you know, what can we do with what we have, and moving forward, and looking at that customer development. I think Mike Tyson talked about, the boxer said, everyone has a plan until you get punched in the face. So businesses, unfortunately, very quickly get punched in the face. And you realize, okay, that's not going to work. Now how do I pivot? How do I shift? And what do I do? So, Michael, you know, I want to segue right into some of the questions that I'd like to ask you from your talk. Sure. Okay? So, I have down here, what's the form of EQ or emotional intelligence? So how does EQ, emotional coefficient, right, emotional intelligence, play a role in the inner agility? First of all, is everyone familiar or know the term EQ or emotional intelligence? And yeah, so raise your hand if that's true. I just want to be sure that we're kind of on the same page. So just to say, my take about emotional intelligence and EQ is that it's the two central pieces that, as far as I'm concerned about EQ, is self-awareness and self-management. And self-awareness is, I am aware of, like, when I get triggered by something. Remember I talked about emotional triggers. I'm aware of the assumptions that are driving my behavior and performance moment by moment. Self-awareness is also about, like, having a sense of, what's my theory about this situation? What's the remember I talked about that the theories are driving us. They hold us. We don't hold those theories. So for me, self-awareness is a really high bar. You guys feel that? Like self-awareness, the way that, at least the way I'm describing it here, that's a fairly high bar, but we begin little piece by little piece. And one way that I think about it is, how long does it take between when an inner assumption is driving my behavior and I notice it? So what's the duration of time? For some of us, it's infinity, right? And for others of us, it might be a week later. Like, wow, I noticed that I said something to you a week ago, and it just occurred to me because something else happened, that that the way I was communicating with you was born out of an assumption that I had about about whatever. We want to shrink that time, get it shorter and shorter and shorter, until it starts to become like almost in real time, like I'm noticing in real time. Did that communicate to people? Yeah. So it really, the kinds of things that I was talking about this morning and the kind of work I do is about EQ, but most of the time when people get training in EQ, it's very conceptual. Or it might be operating in the domain of like skills and competencies, but it doesn't get underneath it. And so what I'm really interested in the work that I do with people is, how can we have access to those deep beliefs, assumptions, theories, and triggers? And somebody mentioned to me in the hallway values, like all of these things that are driving us, and how can we have a set of practices that help us continue to increase our self-awareness and hence self-management? Well, Michael, I'm going to segue that to Maria Fernanda now.
And emotional intelligence, meaning the fact that, okay, I have a rational part of it, and then I have a feeling part of it. And you mentioned in your talk about think and feel. And I want to ask Maria Fernanda, how do you see, or do you agree with the statement that because we are unaware of certain beliefs that we carry, that we are hostage to that situation? Yes, we are. É verdade. A gente, de verdade, muitas vezes, por não ter essa consciência, a gente meio que se escraviza com certos padrões, até com valores, muitas vezes, né? E aí você tem uma diferença entre aquilo que você tem consciência, mas porque você vive numa sociedade ou numa empresa onde você não pode agir diferente, então você se torna também hostage, mesmo você tendo a consciência. Então, esse é um dilema que provavelmente muitos de nós vivemos, né? Onde você tem a consciência, e aí você, para viver dentro dessa comunidade, você tem que aceitar aquilo, e, em alguns casos, não. Você não tem a consciência, e, de duas uma, ou você é feliz, porque você não tem a consciência, então está tudo bem, né? Mas você começa a ter um pouco de dificuldades de relacionamentos, que é basicamente o que ele tentou dizer aqui. Que se você não tiver esse coeficiente emocional de saber ler as outras pessoas com quem você convive, de duas uma, ou você sofre muito, porque você vai achar que as pessoas não te entendem, ou você cria sofrimento para as pessoas que vivem ao teu redor. Então, mais e mais, o que nós procuramos não são pessoas tecnicamente bem preparadas, apenas. Primeiro, o que se olha hoje, num currículo, em pessoas, é que coeficiente emocional essa pessoa tem. E que valores ela tem, para depois olhar o outro pedaço, porque é muito mais fácil uma pessoa ser treinada tecnicamente falando num assunto do que no coeficiente emocional. E essa coisa de se escravizar tende a sumir, porque essas novas gerações não aceitam mais isso. Então, voltando para o meu pitch inicial. Muito obrigado. So, Elizabeth, I'm going to segue into a question that Michael has posed to me. And in your experience with 20 years at the window, what kind of practices did you see entrepreneurs, business executives, actually carry out to address this issue of helping their collaborators understand the importance of EQ? Yeah, so I should say that my master's degree is actually in counseling psychology. So my first career was as a mental health therapist. So I've always been fascinated with how people change. And I completely agree with Maria, where it's people, what you want to look for is that person-job fit. It's about the person and the personality, and can they tolerate some of the challenges of the job. So, some people would never want to be up on the stage like this. It's just not within their comfort zone, and that's okay. And some people, just depending on your different situations. And so I think if you do look for the person to hire, knowing that the skill sets, you can always train those, and make sure that you can learn and teach those things. But I think it is more difficult and a much longer internal journey to change your mindset and change your characteristics and what you're comfortable with. And it takes a while. So sometimes that's why, once you get some gravitas, some gray hairs, then you can sort of see where your journey has gone, and you can't see that when you're younger and where you're going to be heading. So I think hiring the right person and connecting with that can be a big thing to help with that emotional intelligence and ongoing training and making sure you've got the right, I'd say, culture. Very good. So who has a startup? Please, raise your hand, startup. Who has a small company, right? Who has a team? So we always hear now in this new exponential life that we are in,
about when you have a outward movement, you have to think about market fit. You have to think about product fit. And I want to provoke Michael, what about team fit? What business leaders can do to advance team fit based on what you just mentioned, Elizabeth? You understand my question, Michael? I think so. Yeah, because when you talk about product fit, you're talking about the attributes that carries out the experience for the user. Yeah. When you talk about market fit, you're talking about the communication and the market positioning you put out there so people perceive you. Yes. But you got the internal side, which is a team fit, which Yes, Elizabeth yes. just mentioned. Right. So I work with a number of small organizations, so I have like various kind of partnerships. And the basic foundation for how I work with everybody, whether it's a client or whether it's a partnership, is, and I'm going to use a somewhat strange word, but derivative from what we were talking about earlier, we form what I would call a deliberately developmental relationship. And what I mean by that is that the foundation of the relationship is one in which we have a commitment to our inner growth, both as individuals and as a team. And leaders in organizations, whether it's a small startup or large corporations, who are the most effective, who have the most effective organizations, put a lot of emphasis on the inner growth of their senior leadership team, for instance. Or if it's a small startup, the whole organization, so it might be an organization, say, of 15 people, but the emphasis on how are we as a team, because most teams don't perform very well. You've heard the phrase that every group is about as smart as the stupidest person in that group. And I don't mean to be offensive when I say that. It's a little bit, I'm being a little glib about it. But to a certain degree, it's true. And I believe that the opposite needs to be the case, that the team together needs to be more intelligent than any of the individuals. And that takes deliberate practice. And to the degree that we pay attention to the capacity, the inner capacity of teams, they're going to be completely aligned with whatever it is that we're doing. So now, Maria, we're going to go to the fourth fit. Okay, the fourth fit is the cultural fit. And I want you to share with us some of the experiences you had with the fintechs, the traditional company, even the family-owned company. What is the cultural fits that are, how are they challenged by these cultural fit requirements with the days that we're living today? Yeah, it's really hard to answer. It's very complex. Fintechs, vou começar por aí, que é o que hoje de manhã várias autoridades aqui falando da quantidade de startups que tem aqui no Paraná. Eu fiquei gratamente surpresa, né? E a gente roda aí pelo Brasil e a gente vê algo muito parecido em várias grandes cidades. E o que eu vejo, pelo menos nessas duas fintechs que eu estou bastante ativa como conselheira, é que não se fala muito, no começo dessas empresas, de cultura. Não, você tem um propósito. Que problema que eu estou resolvendo, né? Uma startup inicia respondendo qual pergunta, gente? Que problema que eu vou resolver? É aí que começa um negócio, certo? Enquanto essa empresa está crescendo aí de maneira não muito grande, e foi falado aqui também de que hoje uma empresa que tem grandes faturamentos não necessariamente tem um número grande de funcionários. Então, você já vê hoje muitas startups. Eu estou fazendo um trabalho para uma startup que se considera startup, que fatura 2 bilhões de reais. Acredite, fatura 2 bilhões de reais e ainda se chama startup. Então, essas empresas iniciam sem essa coisa da cultura. Eles olham para o propósito.
para o propósito e vão trabalhando para ir atingindo esse propósito. E claro que esse propósito vai mudando muito rápido, né? Quando a gente vai para uma empresa mais tradicional, familiar, aí muda bastante. Aí o que a gente vê é uma cultura já bastante enraizada, valores muito incríveis, que normalmente foram definidos por um fundador lá atrás, pode ser até de 100 anos, às vezes já está na segunda, terceira, quarta geração da família, mas que, sim, eles mantêm esses valores que acabam se transformando na cultura. Né? A cultura nada mais é do que a soma de vários valores que estão ali naquela empresa. Então, o grande desafio é como é que eu, numa empresa que tem muita gente trabalhando, muitos colaboradores, como é que eu consigo que todos esses colaboradores tenham, de verdade, sigam essa cultura, principalmente nesse mundo ágil, onde você começa a trazer novas gerações que, de verdade, têm valores, mas que ninguém liga muito para essa coisa de cultura. Então, você tem um misto, desde uma startup até uma empresa tradicional, familiar, grande, como tem as médias. É um grande desafio para esse mundo ágil. E para esse mundo de inteligência artificial, onde mais e mais as pessoas estão sendo substituídas por tecnologia. Bem, já me foi chamar a atenção sobre o horário, e o que aconteceu é o seguinte, na realidade, isso aqui é um painel de degustação. Isso. Por quê? Tanto a Maria Fernanda quanto a Elizabeth Benning são keynotes amanhã. Então, elas vão poder compartilhar muito mais conteúdo e conhecimento, experiência com todos vocês. O Michael, nós degustamos a beça. E, como todos vão ficar os 2 dias aqui, quem tiver perguntas, quiser falar, por favor, os procure durante o evento. E eu vou ter que pedir para encerrar agora e passar a palavra para a Thaís. Uma salva de palmas. Muito obrigada, Robert. Obrigada pela presença e participação de todos os painelistas desse encontro.